Difícil pergunta a um pai. Apesar desse título, nós vamos falar sobre a resposta de Abraão e vamos refletir como foi uma resposta vinda diretamente do Espírito Santo de Deus, pela vida de alguém que andava com ele, alguém que andava com Deus. Gênesis 22, texto bem conhecido de todos nós. Olha, já está aqui no capítulo 22. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão. É lá que Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você, Abraão, seja bênção, né? Seja bênção. Gênesis 12. E Abraão obedece. 13, 14, 15. No 14, Deus reafirma isso. No 15, vem aquele contrato assinado por Deus. Contrato que ele faz com Abraão. Acordo, pacto. E Abraão coloca ali aqueles animais de acordo com a instrução de Deus em duas partes com o corredor, e Deus vem e assina o contrato. Ele consome com fogo aqueles animais, mostrando que ele está se comprometendo naquele pacto a cumprir a sua promessa. Isso está no capítulo 15. E continua, muita coisa vai acontecendo até que Isaac nasce, Isaac cresce. E quando isso acontece, no capítulo 22 aqui de Gênesis, no verso 1, nós lemos: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Verso 3, na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Imaginem, 3 dias para ele pensar: o que é que eu vou fazer? Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão. Aqui vem a pergunta difícil de ser respondida, né? Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Vamos nos debruçar sobre esse verso 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Sabemos como termina esta passagem, como termina essa leitura. Abraão prepara tudo ali, coloca Isaque, amarra Isaque ali no altar, e na hora de imolar, o anjo do Senhor, ou seja, Deus, né? Quando está A maiúsculo, entende-se que este anjo é o próprio Deus. Intervém e fala: não faça isso a seu filho. E ele vê então um cordeirinho enroscado lá pelo chifre em algum lugar lá. Vai lá, solta e imola aquele cordeiro, sacrifica aquele cordeiro ao Senhor. Nós conhecemos bem esta passagem. O cordeiro morre no lugar de Isaque, mas nós sabemos, não era a intenção de Deus que Isaque fosse sacrificado. E Abraão talvez até, porque lá em Hebreus capítulo 11 fala que ele esperava que
Isaac viesse a ressuscitar, uma vez que Deus tinha prometido da descendência dele fazer uma grande nação, e Isaac era o filho da promessa. Nunca ninguém tinha falado em ressurreição. De repente Abraão, como está lá na carta aos Hebreus, pode realmente ter pensado desta forma. Mas o que Abraão realmente entendia era que Deus não é Deus de contradição. Que Deus não é Deus de mentira, Deus é Deus de cumprir a sua palavra, é Deus de amor, é Deus bondoso, Ele é Deus justo. Ele andava com Deus, ele tinha experiências com Deus, desse seu relacionamento. Então, mesmo não entendendo, ele colocou no seu coração obedecer ao Senhor. Mesmo doendo, ele resolveu obedecer o Senhor, sabendo que depois viria o bálsamo, viria a restauração de alguma forma. Então, quando as pessoas querem colocar Deus no patamar aí dos deuses pagãos, exatamente pelo desfecho de tudo, nós sabemos que não tem nada a ver. E este é, inclusive, um dos pontos. Vamos pensar em 2 pontos. O primeiro ponto desta resposta de Abraão. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Os dois continuaram a caminhar juntos. O que nós temos nessa resposta estranha de Abraão? E por que é uma resposta estranha? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Ora, o próprio Abraão tinha a experiência de oferecer sacrifícios ao Senhor. E o cordeiro era ele que oferecia. O cordeiro era dele e ele ofertava ao Senhor. Fez isto várias vezes. Às quintas-feiras, estudando o livro de Gênesis, nós percebemos que esta era uma das características de Abraão, onde ele chegava, ele erguia um holocausto ao Senhor e sacrificava a ele. Era o culto da época, era como se adorava ao Senhor na época. O cordeiro era do ofertante. O cordeiro ou outro animal que fosse, era do adorador, porque este era o costume, inclusive entre os pagãos. Os pagãos ofereciam uma oferta a seus deuses, porque eles morriam de pavor deles, eles tinham muito medo da ira dos deuses, que não tinham nada de justiça, não tinham nada de honestidade, não tinham nada de bondade, eram cruéis, então eles ofereciam esses sacrifícios para acalmar a ira dos deuses. Com os pagãos era assim. Eles viviam no medo, escravizados, sabemos, pelo diabo, nestes rituais, nestes cerimoniais. E cada vez esses deuses eram mais exigentes, pediam os próprios filhos deles. E os pagãos faziam isso, ofereciam até filhos para que seus deuses não trouxessem coisas piores, porque eles acreditavam que as tempestades, os cataclismas da época eram ações dos deuses para puni-los. Era assim que se cria. Mas, mesmo em relação ao sacrifício a Deus, por causa até mesmo do costume, do modelo que se fazia, era algo que a pessoa escolhia fazer de forma voluntária e fazia. Aqueles que não tinham posses caprichavam para poder adquirir um animal e fazer isso, oferecer a seus deuses. Abraão era um homem rico. Para ele este não seria um problema. Mas qual é então a estranheza da resposta de Abraão aqui? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Olha, não aconteceu nada. Abraão está indo sacrificar na sua cabeça o seu filho, mas ele responde: Deus vai prover o cordeiro.
Peraí, quem vai oferecer o sacrifício é Abraão. Como Deus vai dar o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Para que Abraão adore ao Senhor com algo oferecido pelo próprio Deus? Sim, e exatamente sim. E já aqui em Gênesis 22, 8, nós vemos a diferença de adorar ao Senhor e da adoração de deuses estranhos, de ídolos. Nós adoramos a Deus porque Ele deu o primeiro passo. Nós adoramos a Deus porque Ele proveu os recursos para que nós fizéssemos isso, e não em relação à saúde, à inteligência, ao dinheiro ganho para comprar alguma coisa e oferecer a Deus. Não, Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, é Jesus. Para que a nossa adoração a Ele fosse possível, estávamos separados de Deus. Algo que parece tão estranho nesta resposta de Abraão, quando nós vamos ao tempo dele para pensar na resposta que ele deu. Na verdade, é pura providência do próprio Deus. Não era assim. E nem depois de Jesus nunca foi assim, quando se fala de religiões. Mas sempre foi assim que Deus planejou quando se fala da nossa reconciliação com Ele. Quando se fala da nossa salvação em Cristo. Este foi o plano de Deus preparado desde os tempos eternos. Seu próprio Filho oferecido em nosso lugar. E é por isso que houve, lembram-se, uma pregação tempos atrás em que o título foi O Cordeiro de Deus. A grande diferença entre Jesus, Cristo e qualquer outra religião é o Cordeiro de Deus, não é o nosso Cordeiro oferecido a Deus. É o Cordeiro de Deus para a remissão de pecados, para que nós pudéssemos estar nesse relacionamento com Ele. Percebem como na Bíblia que nós tem explicação bem lógica, bem assim, racional, bem concreta, bem diferenciada do costume do próprio ser humano quando se refere ao plano de Deus para a nossa salvação. Então, vamos pensar em Abraão lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, falando, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso nunca tinha acontecido. Não era assim, ele mesmo não agia assim. Quando agia, claro, nós temos os nossos costumes que são semelhantes aos costumes de todas as pessoas no mundo. Não estamos falando de pecado, de coisa que desagrade a Deus. Então, o costume de Abraão, de Isaac, de Jacó, e isto continuou a acontecer, oferecermos nosso próprio cordeiro, até a vinda de Jesus. Era assim que acontecia até a vinda de Jesus. Lembram-se de Davi falando, eu não vou oferecer holocausto que não me custe nada, porque era assim que acontecia. Então lá eu sempre esqueço lá o termo de Araúna, lá no lugar lá onde ele pede para comprar os animais e a terra, tudo aquilo para oferecer holocausto ao Senhor, porque ele fala, de forma alguma eu vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Era assim que todos pensavam, no esforço que devemos para servir, para agradar o nosso Deus. Mas Deus que está em pensamento acima de nós, em caminhos acima de nós, o jeito dele é diferente. E todos os sacrifícios, mesmo do povo, aliás, vamos falar assim, e todo o sacrifício do povo de Deus, do povo de Israel, de animais, fosse bezerro, fosse cabrito, fosse carneiro, eles apontavam para Jesus. Eles apontavam para aquele que viria de Deus,
que seria oferecido por Deus para a remissão de pecados. Por isso todos os outros, inclusive, eram apenas simbólicos. Todos eles, na verdade, Deus considerava o pecado deles perdoado. Na própria cerimônia chamava-se lá expiação de pecados, porque era a exigência de Deus até que Jesus viesse. Então essa resposta de Abraão aqui é uma resposta deslocada em todo o Antigo Testamento. A que conclusão nós chegamos a partir desta resposta de Abraão? Ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Alguns pensariam, ele falou assim para enganar Isaac, ele falou assim para acalmar Isaac, e é claro que essa resposta realmente tranquilizou. Na verdade, nem se passava qualquer coisa desse tipo pela cabeça de Isaac, que sabia que era o filho da promessa. Mas, para poupar de repente Isaac de falar-lhe uma verdade na qual não era o momento de repente de ele receber, né? Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Mentiu? Não, foi movido pelo próprio Espírito de Deus. Isaac continuou tranquilo na caminhada com seu pai. Deve ter batido bastante o coração no momento específico, mas aí então, tanto Abraão como Isaac, eles experimentaram o prover de Deus na vida deles. Então, o que é interessante aqui, nessa resposta de Abraão, é a estranheza dela. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, quando quem provia a oferta a ser sacrificada era o ofertante, era o orador. Fosse alguém que caminhasse com Deus ou os pagãos, o modelo era o mesmo, porque somos todos seres humanos. E aí está uma grande distinção no relacionamento de Deus para com aqueles que se voltam para Ele e o relacionamento daqueles que não têm Deus e creem nos seus deuses pagãos. É o medo. A gente sabe, nos nossos dias, por exemplo, e isto sempre foi uma verdade aí ao longo da história, que o ser humano, ele tem medo da morte, ele tem medo do desconhecido. Ele faz as perguntas, por que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Então, isto sempre inquietou o ser humano. E Deus lá atrás se revelou para que isso nunca fosse dúvida. E quando ele chama Abraão e sua descendência, é exatamente para dar as respostas que as pessoas continuam nos nossos dias a perguntar, porque não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Quando a gente fala de cristianismo e compara com as religiões que estão aí, a diferença gritante é exatamente esta, e já está aqui em Gênesis 22:8. Deus proverá o cordeiro. O cordeiro é de Deus. Nós não oferecemos a Deus. Não adianta querermos oferecer a Deus para Ele ser propício a nós quando se fala de salvação, quando se fala de reconciliação com Ele, quando se fala de mediação para que voltemos à comunhão. Não há nada que nós possamos fazer. Então Deus, Ele é que traz aquilo que nós precisamos. Ele traz o remédio, Ele traz a resposta, Ele providencia o meio pelo qual nós podemos ser salvos. E é Jesus, né? O Salvador. Então, Abraão, que andava com Deus, que não tinha frequentado faculdade de teologia, que não sabia que hoje a gente ia estar falando essas coisas, ele dá uma resposta que muita gente hoje ainda não enxerga, ainda não enxergou. E olha, crentes em Jesus Cristo, às vezes querem fazer para Deus no sentido de tentar negociar, tentar barganhar. Olha lá, Deus, eu fiz, olha o meu crédito. Que crédito? Jesus e Deus, né?
se abrem sim para que nós façamos, para que nós os sirvamos, e Ele promete e recompensa sim. Mas por causa também da grande diferença entre Deus e qualquer outro tipo de Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é justiça. As grandes diferenças. Daí a tendência do ser humano às vezes querer fazer para ver se sente justificado. E Abraão, lá para trás ainda daqui, né? Gênesis 15, justificado pela fé. Abraão creu que Deus faria do jeito que ele tinha falado e foi justificado. Não por oferecer holocaustos, não por fazer sacrifícios, nem mesmo por andar com Deus, mas porque creu. Então, às vezes, e quantas vezes nós passamos por essa leitura e não percebemos este verso 8, pulando aqui para mostrar o Novo Testamento lá, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é de Deus. E por trás dessa experiência de Abraão, ainda há outras coisas. Isaac foi substituído pelo Cordeiro de Deus, não é pelas nossas providências. Pelo Cordeiro de Deus nós somos salvos. Pelo Cordeiro de Deus nós somos substituídos. Por Jesus nós somos substituídos na cruz. Por Jesus nós somos perdoados. Porque Jesus pagou, nós não temos dívida nenhuma para com Deus. E não é incomum ver crentes com a consciência pesada. Jesus pagou. E se você é crente em Jesus Cristo, Ele pagou por todos os seus pecados. Ele te resgatou do pecado. Por isso que não faz sentido nós ficarmos agarrados a pecados. Por isso não faz sentido sermos escravizados por pecados. Porque Jesus nos libertou. Somos falhos, cometemos falhas, pecamos, mas isso entristece o nosso coração. Porque qual que é a nossa alegria? Servir ao Senhor. Qual que é a nossa alegria? Fazer a vontade de Deus. Qual que é a nossa alegria? Estar no centro da vontade de Deus. Então eu preciso olhar para mim, se não é assim, e me recolocar nesse mundo para entender o propósito de Deus, o objetivo para o qual eu estou no mundo, reavaliar o que Deus fez na minha vida e tomar uma decisão séria, se for esse o caso. Mas eu não posso ficar vivendo de uma forma que desagrada a Deus, sabendo que Ele mesmo providenciou o resgate, para que eu não o desagradasse mais, para que eu fosse reconciliado com Ele, para que eu andasse em santidade de vida. Abraão, movido pelo Espírito Santo, diz, é como se ele dissesse, né? Isaac, é Deus. É Deus que provê Isaac. E olha, nós estamos falando aqui da maior das nossas necessidades, que é a necessidade de salvação. Agora, o Deus, quando a gente vai lá em Romanos 8, por exemplo, o Deus que nos salva, Ele que nos deu o seu próprio Filho, que diz lá em Romanos 8, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Olha a mensagem de Abraão para nós. Olha a mensagem de Deus através de Abraão para nós. Então, primeiro, essa resposta de Abraão, ela parece estranha. Mas é a única resposta certa que poderia ser dada. E ela veio de Deus. Se voltarmos para de manhã, para aplicar os pais aqui, né? Na palavra lá de manhã, pais, nossas respostas vêm de Deus. Nossas respostas vêm de Deus. Abraão aqui, quando ele fala, ele está, na verdade, sendo profeta, inclusive. Ele é boca de Deus. Ele profetizou que Jesus viria ao mundo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista vai falar lá na frente. E olha, vindo da descendência de Abraão. Que privilégio dele, né? Bem, resposta profética.
e profética nos dois sentidos, e nós sabemos disso, que muitas vezes a resposta de Deus através de algum profeta ou alguma palavra que vinha através dos profetas em relação a coisas que haveriam de acontecer, elas eram geralmente aplicadas em dois momentos. Um, naquele momento, no momento do contexto ou perto daquele momento, e o outro apontando para o futuro. E com Abraão foi assim. Como inclusive um cumprimento daquilo que aconteceria lá na frente, a vinda de Jesus, nosso Salvador, Deus cumpre esta palavra de Abraão ali. Abraão sabia o que estava falando, ele estava sendo movido por Deus. Ele cria que Deus proveria. E pela fé, Abraão fala um negócio que nunca tinha acontecido. Deus vai prover o cordeiro. Hebreus 11 vai falar que pela fé, Abraão creu numa outra coisa que nunca tinha acontecido, ressurreição de mortos. Aconteceu depois. Até aqui não há registro nenhum. Eliseu, ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos. O mundo soube disso depois. Abraão nunca tinha ouvido falar disso. Pela fé, ele cria que de repente seu filho poderia ressuscitar. E antes disso, pela fé, ele cria que Deus iria fazer diferente dessa forma. Ele é que ia prover o cordeiro. Ele não tem cordeiro, ele tem o filho dele. O filho dele é a promessa de que ele será uma grande nação. O que a fé faz? Quando andamos com Deus, quando somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, verdades bíblicas que vêm de Deus e que fazem diferença. A revelação está completa. Então, esta palavra não é para que você, de repente, espere que você vai vir com uma palavra de fé movida pelo Espírito Santo e vai acontecer um negócio que nunca aconteceu na história da humanidade. Se fosse, ia ter que registrar isso aí e fazer uma outra Bíblia, não é assim que funciona, né? A revelação está completa. Isto aqui lá no início é a revelação de Deus. Hoje nós contemplamos isto e vemos a veracidade daquilo que foi falado por Abraão, movido pelo Espírito Santo. O que aconteceu então? Deus proveu naquele momento. O cordeirinho apareceu. Substituiu Isaac. Apontou para a cruz. Apontou para o momento em que Jesus está sendo ali diante da multidão, colocado para que ela escolhesse. Jesus ou Barrabás? Barrabás, solta Barrabás. Gente, é um malfeitor, gente. É um fora da lei, gente, é um homem perigoso. Solta Barrabás. E o que eu faço com Cristo? Crucifica. Quem seria crucificado era Barrabás, ele aqui deveria sofrer aquela pena. Jesus substituiu Barrabás. Jesus substituiu a você e a mim. Abraão fala isto aqui, Gênesis 22, muito antes de tudo isso acontecer. E Abraão experimentou essa substituição. No andar de Abraão com Deus, ele experimentou esta substituição, a alegria de ver seu filho preservado em vida e um cordeiro ser sacrificado em seu lugar. 400 anos depois, isso iria acontecer com todas as famílias desses descendentes de Abraão aqui. Os primogênitos deles todos seriam poupados e substituídos por um cabrito ou um cordeiro nas casas onde eles estivessem celebrando a primeira Páscoa, ali, imediatamente antes de saírem do Egito para a terra que Deus iria levá-los. Esta onde Abraão está aqui, 400 anos antes. A descendência de Abraão vai experimentar lá na frente esta substituição, a alegria desta substituição. Imagine cada primogênito, imaginem Isaac, imaginem cada primogênito das famílias de Israel lá na saída do Egito, vendo os primogênitos dos egípcios morrerem e eles permanecerem vivos, substituídos. E aquilo aponta para Jesus. E você fica alegre quando percebe que foi substituído por Jesus?
nós deveríamos ter sido sacrificados na cruz. Nós deveríamos ter pago pelos nossos pecados. De que forma nós encaramos esta realidade bíblica de que Jesus nos substituiu na cruz? Palavras de Abraão desde lá no início. Então, Deus mostrou a Abraão que ele estava certo, que Deus proveria, e Deus proveu. O cordeiro apareceu, Isaac foi salvo da morte ali. E aquilo que Abraão falou ainda apontou para Jesus, algo que também já aconteceu. Todo aquele que crê em Jesus, aquela substituição é válida para esta pessoa. Esta, a maior de todas as providências de Deus em relação a nós. Lá no verso 13, aqui de Gênesis 22, nós lemos: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. O que foi diferente aqui, nesse holocausto que Abraão já estava tão acostumado a fazer? A diferença é que o carneiro não era dele. O carneiro veio de Deus. A diferença faz diferença. Verso 14: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá, que era o chamado Monte Moriá, e que a sapataria do irmão Luiz Valentim é como que é? Monte Moriá. Ele não está aqui agora? Olha a significação. E os estudiosos, eles entendem inclusive que em termos de localização, olha, esse Monte Moriá é o monte em que Jesus foi crucificado. Era aquela região. Muitos entendem dessa forma e tem bastante lógica para isso, como se Deus estivesse realmente apontando para aquele lugar. Então ele colocou ali o nome do lugar: no monte do Senhor se proverá. Assim. O principal na nossa vida, salvação. Se falta salvação, Deus provê. É uma questão de crermos. Ou de crerem aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Salvos por Jesus Cristo. Aí vem a pergunta aqui, né? O que falta na sua vida? Ninguém está falando aqui de riquezas, né? Ninguém está falando de caprichos nossos. Estamos falando de necessidades. O que falta na sua vida? Deus proverá. Cremos? Deus proverá. Cremos? A questão é essa. A questão é exatamente de fé. E a fé é resultado de andarmos com Deus. A fé é resultado de uma vida diante dele, santificada. Quanta coisa muda. Aqui aos Hebreus, eu estou terminando, e a Raquel fala que eu falo que estou terminando e continuo, né? Mas aqui na carta aos Hebreus, se os irmãos prestarem atenção neste capítulo 11, conhecido como a Galeria da Fé, né? No verso primeiro lá, começa com a definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Abraão é chamado de quê? Pai. O que acontecia com Abraão então? Ele tinha certeza de algo que ele esperava, mas que não via. O cordeiro que Deus providenciaria.
está faltando, que nós entendemos que é necessário, que Deus precisa nos ajudar nesse sentido. Nessa descrição aqui, do capítulo 11, nós temos vários servos, servas de Deus sendo mencionados pela fé, né? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tremendo esse verso. Qualquer dia eu trago só ele para a gente trabalhar nele também, né? Mas aí, fala de Abel, verso 4. Fala de Enoque, que andou com Deus, aí foi arrebatado, verso 5. E aí no 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no 7 vai falar de Noé. Aí vai falar de Abraão, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11. E aí aqui no 11 inclui Sara. Verso 12. Aí faz uma pausa. Olha, até aqui quantos versos nós falamos? 4, né? Do 8 ao 12. Aí no 13, 5 versos. Aí no 13, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Aí sabe o que acontece no verso 17? Abraão de novo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, e vai falar daquilo que nós estamos aqui no verso 8 de Gênesis 22, comentando. Verso 17, verso 18, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Verso 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, 19, 17, 18 e 19, né? Nessa galeria da fé aqui, 8 versos para mostrar o testemunho de Abraão. Aprendemos alguma coisa? Depois Moisés vai ficar em segundo lugar. Mas Abraão cita-se mais aqui em Hebreus de Abraão, depois Moisés vai ter alguns versos falando dele aqui. E assim por diante. Não é por acaso que ele é chamado de pai da fé. Ele andou com Deus, ele cresceu na fé, lá atrás, justificado pela fé, mencionado aqui no Novo Testamento, e nos ensina a crer e de Deus ter respostas que as pessoas de repente até considerariam impossíveis. Palavra de fé para nós nesta noite, para que avaliemos nossa vida, para que avaliemos nossa fé no Deus que provê. Deus provê. Mas há um desafio aqui. Como nós andamos? Como nós andamos? Porque Deus, sabemos disso, Ele olha para ser propício àqueles que lhe agradam, àqueles que são seus servos, àqueles que o colocam em primeiro lugar nas suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos pensar aí nestas palavras, nesta frase específica de Abraão, tão estranha no Antigo Testamento, mas a única, na verdade, verdadeira relacionada aos holocaustos oferecidos a Deus.